Oi, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Deixa eu projetar nossos slides aqui. Está aparecendo. Agora vai. Interessante, inteira. Compartilhar. Que agora vai. Bom, gente, então, vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Hoje o tema que a gente vai abordar é a adaptação, dano e morte celular. Então, o que eu tinha comentado com vocês, né, na primeira aula, foi da importância, né, do que eu, assim, quando a professora Marcela passou as disciplinas que vocês têm, né, de sanidade. Na verdade, ela passou duas diretamente, mas tem uma outra que é hematologia também, é bem ligado, além de ter a parte fisiológica, né, mas ela também é bem ligada na patologia. Mas essas duas são específicas, né, que é a sanidade e a patologia. E quando ela me passou, assim, eu tive que fazer algumas alterações, não foi nada na minha cabeça, não, tá? Então, de remanejar alguns temas, ela deixou livre, né? Depois ela analisou, mas a gente fazer uma alteração no conteúdo para que ficasse mais, acho que não só didático, né? Como a gente incorporou algumas coisas, como, assim, no próprio sentido, como eu vou explicar hoje para vocês, do que é a patologia. Né? Então, a patologia não é só a doença, muito pelo contrário, né? Então, o estudo da doença tem outro nome. Então, o estudo da doença em si, né? Seriam ou doenças infecciosas, doenças parasitárias e tal, mas como é um curso de engenharia, a gente acaba aglutinando isso, né? Na patologia. Então, a gente aglutina essa parte de doença na disciplina de patologia. Só que, claro, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa ter algumas outras bases, tá? Então, foi isso que eu quis, isso que eu adicionei quando eu fiz as alterações, tá? E, como eu disse, também não foi da minha cabeça, eu vi a ementa de outras universidades, né? E universidades têm uma tradição maior, e eu vi que alguns que eu considerei mais pertinentes, que eu acho que tem uma área de sanidade mais estabelecidas, eu vi que eles seguem essa linha, por isso que eu coloquei essa linha, tá bom? Então, gente, eu até na primeira aula eu cometi um gafe lá, né? Porque eu coloquei bem a parte da ementa, eu coloquei uma ementa intermediária que eu tinha começado a mexer, e aí, em vez de eu salvar em cima o arquivo, né? Acabou que eu mudei o nome e então eu fiquei com duas emendas lá, mas a emenda oficial é essa, tá? Assim, o que muda, até na hora eu gaguejei bem na hora de passar a emenda, porque eu fiquei pensando, nossa, será que eu tinha deixado assim ou não? E eu tinha mexido nessa emenda faz um tempo, né? Nas duas emendas, tanto dessa disciplina quanto a outra disciplina que vocês vão ter, que é a disciplina de sanidade. Então, o que a gente pensou em fazer, né, foi essa distinção de trazer a parte da patologia em si para vocês, junto com a doença, e a parte dos mecanismos, né, do mecanismo de controle, utilização de substâncias que venham a melhorar a resposta imune, tudo isso vai ficar para outra disciplina, que é a disciplina de sanidade, que é quando a gente vai falar de doença, a relação da doença com o meio, tá? Então, aqui a gente vai estudar bem o como que ocorre no hospedeiro a doença e os mecanismos patogênicos que venham a causar as doenças e também, né, a ação desses micro-organismos no hospedeiro, né, ou no peixe, ou em outros organismos aquáticos, tá? Então, para isso, né, eu cheguei até a dar uma perguntada para a professora Marcela se vocês tinham imunologia, né? Porque algumas análises eu vi que tem, não todas, tá? Aí ela falou que não tinha. Eu falei, bom, então era hora de colocar, porque a imunologia é uma disciplina básica, inclusive para patologia, tá? Então ela é bem importante para a gente entender como a doença. Pode deixar que a gente vai aprofundar, mas eu acho que algumas partes centrais, assim, alguns aspectos centrais da, da disciplina que seria a imune, eu vou abordar assim para a gente conseguir entender.
tá bom? Também a disciplina ela visa o estudo da patologia dos organismos de aquário de interesses comerciais, conhecer os mecanismos imunológicos e os aspectos das lesões, sua base molecular, imunológica, bioquímica, aspectos morfos e microscópicos das lesões e sua especificidade em relação à sintomatologia dos organismos aquáticos. Além disso, identificar as principais doenças infecciosas e parasitárias, os agentes, né, os aspectos clínicos e correlacionar aí com as alterações anátomas patológicas. Então, o conteúdo é esse. Então, tudo isso que eu li aí em cima nada mais é do que a gente estudar, primeiro, a imunologia, a patologia, os mecanismos básicos seriam esse da adaptação celular, degeneração e morte celular, inflamação e cicatrização, envolvendo aqui uma partezinha do distúrbio circulatório, que é o estresse, assim, para animal aquático, o estresse tem uma importância muito grande sobre a saúde dos peixes, então a gente vai falar também do estresse, as doenças principais, doenças parasitárias, doenças bacterianas, doenças fúngicas, virais, zoonoses, a gente vai ver alguns estudos de casos para a gente conseguir para vocês conseguirem relacionar, não só relacionar isso, como também conseguir identificar as doenças, tá? Então, nesse caso aqui, inclusive, a gente vai fazer ela meio como se fosse uma live, né? Então, a gente marca um dia da nossa disciplina e a gente faz junto, tá? Para a gente poder ter essa discussão melhor com a participação de vocês. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu ia falar. Bom, então, na aula de hoje, eu pulei aqui a de imuno, tá? Eu vou já pegar essa parte de adaptação celular e processos degenerativos e morte, que ela não depende da imunologia, tá? As outras partes já dependem, então, mas hoje a gente já vai abordar esse tema aqui, tá bom? Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco da introdução, o que é a patologia, a resposta, que é a adaptação e morte celular, os mecanismos fisiopatológicos de necrose e apoptose, são 2 tipos de morte celular, e as alterações, tanto genéticas quanto metabolísticas, a gente vai ter os acúmulos de substâncias nas células nos tecidos, que é o depósito de pigmentos e calcificação, e o envelhecimento. Eu optei, em vez de fazer umas aulas logo de 50 minutos, em 1 hora e meia, dar todo o conteúdo, como eu conversar com vocês, eu optei tentar fazer o menor possível, tá? Passando o conteúdo que eu considero que seja importante para vocês saberem, e porque eu acho que isso torna mais fácil para vocês conseguirem absorver, porque acho que aqueles vídeos longos, eu vejo até por mim, assim, você vai quase dormindo, né? Só de olhar, tem um tempão, né? Então, para deixar mais curto, fica mais interessante, menos cansativo para vocês, tá? Com isso também vai exigir mais a participação de vocês em termos de leitura, né? E inclusive para enviar as dúvidas, tá? Mas isso daí é algo que, infelizmente, essa disciplina remota é algo que não tem como a gente fugir, tá, gente? Infelizmente, enquanto não tiver vacina, a gente vai ter que viver, né, nessa angústia aí, certo? Que inclusive é das menores, né? Isso, tanto de mortalidade, mas enfim, vamos lá. Bom, quanto à bibliografia, gente, para a aula de hoje, tá? Como a gente fornece bastante material para vocês, né? Então quando for a aula, eu vou abordar qual que é, agora são esses, né? São esses o material de consultas, tanto básico quanto complementar para vocês. Então, bom, gente, opa, eu estou circulando aqui, mas deixa eu colocar o laser. Bom, então esses são os 2 livros básicos, tá? Então, a patologia, o Robbins, né, que é as bases patológicas, e o do MacGyver, assim. Na realidade, eu uso os 2, eu tenho os 2 aqui impressos, os 2 são excelentes, tá? E para peixe, como eu falei para vocês, né, da outra aula, a gente vai acabar mexendo bastante com o artigo. Por quê? Porque mesmo na veterinária, a gente não tem a maioria dos exemplos, não só exemplos, né? Com muita coisa, a gente não está organizado nos livros básicos,
tão consolidados. A gente tem alguns, né, como de doença, que eu passei para vocês e tal, mas eu acho que para a patologia em si, a gente ainda não tem uns livros básicos, assim, excelentes, que a gente tem na bioquímica, o Lehninger, enfim, tá? E aí a gente acaba utilizando bastante de artigo, mas eu vou passando para vocês. Então, vamos lá, isso da resposta celular e tecidual à lesão, né? O porquê do estudar. Eu acho que até essa resposta aqui, vocês vão me dar ela no fim. Essa é uma das questões que eu vou colocar para vocês, para ver que vocês, não só que vocês entenderam, como as correlações que vocês conseguem fazer, né? Que a gente vai conseguir fazer no fim aí da disciplina. Então, claro, gente, assim, já de cara, vamos ver o que é a patologia, né? Inclusive, é o título da nossa disciplina, né? Que é a patologia dos organismos aquáticos. Então, o que vem a ser patologia? Bom, patologia, gente, ela significa o estudo, né? O logos, e patos do sofrimento, né? Mas isso é um termo mais antigo, né? Mas vocês podem encontrar em algumas literaturas, mas nas literaturas mais atuais, essa que eu passei para vocês, então a patologia é o estudo das doenças, tá? Então, vou mostrar para vocês, ela envolve desde a etiologia até a manifestação clínica, ou seja, até aquilo que vocês veem. Então, você vê o peixe com hemorragia, vê o peixe com a nadadeira corroída. Então, a patologia vai lá do início até o fim. Tá? Então, lá da etiologia, seja porque faltou um nutriente e a ração desbalanceada, o animal tem algum defeito, que isso vai ser visualizado clinicamente, né? A gente vai ter a manifestação da doença em si. Então, a patologia estuda todos esses. E a patologia a gente pode dividir elas em duas, tá? Isso aí para a gente não tem muita importância, mas na área da veterinária e para a área da medicina é assim que é estudado. Então, que a patologia é dividida em duas, né? Que a patologia geral, que a gente vai dar um foco, o foco, inclusive, da aula de hoje, né? Mas que é o estudo das alterações celulares, tá? Não só celulares, como teciduais. E a patologia especial ou sistêmica, dependendo o PPC do curso, a gente conta com o sistêmica ou especial, ou patologia 2, tá? Que é o estudo, isso já é mais voltado para os sistemas, para o sistema cardíaco, sistema urinário, quais são as patologias que acometem esses, tá? Então, essa é uma frase aqui, então, que é a coisa mais difícil do mundo é enxergar com os olhos tudo que diante deles está, né? Então, por que eu coloquei isso? Porque quando a gente vê um animal doente, né, é a patologia que vai nos trazer a ideia do que é isso que a gente está vendo. Então, a gente entender a morte celular aqui, a adaptação, a inflamação, a imunologia, que a gente vai ver que a patologia ela pega essa parte básica, né? A histologia, a microbiologia, eu tenho certeza que vocês tiveram. Então, a patologia ela engloba todas essas e ela faz a correlação com a parte clínica, que é essa parte mais aplicada, direta, que a gente vê. Então, isso é difícil a gente conseguir enxergar, né, aquilo que os nossos olhos estão vendo, no sentido de a gente conseguir entender como que a coisa desenvolve, como a coisa desenrola, o porquê que isso está acontecendo, por que você está vendo essa lesão, tá? Então, a patologia vai englobar tudo isso. Né? Exemplo, lá tem uma doença muito comum, que vocês tenham certeza, todo mundo tem um aquário, já deve ter visto, o íctio, né? Que é aquela doença dos pontos brancos. Então, quando você vê aquele ponto branco, assim, clinicamente a gente está vendo ele, assim, branco, mas quando a gente estuda a patologia, você vai entender o que está ali. Então, o tipo de célula que tem, o micro-organismo, ele sendo isolado, as células sintetizando uma camada para tentar isolar ele, e a patologia é tudo isso. Então, aí, quando você vê aquele pontinho branco, você não vai estar vendo só aquele pontinho branco, ou só um parasita ali, mas sim tudo que envolveu para ter essa manifestação. Tá? E isso para tudo. Então, isso que é interessante. Então, quando você vê uma hemorragia, você entendeu por que está sangrando,
por que tem um que sangra mais, outro sangra menos, por que um para de sangrar, sabe? Então, isso que a patologia estuda e nos faz ver. Então, a patologia, eu vou colocar logo todos, tá? Então, a patologia ela vai explicar as causas e os motivos dos sinais clínicos e a sintomatologia que a gente está vendo. Tá? Então, é isso, o animal a gente fala que tem muito sinal clínico, né? Que é o que a gente vê. Então, sintomatologia seria mais para o ser humano, mas então, aquele sinal, são os sinais clínicos que você está vendo aquele animal. Então, você está vendo aquele animal na superfície da água ou na entrada da água, ou aquele animal nadando estranho, ele isolado do grupo, né? Então, por que isso está acontecendo? Então, quando você vê lá nadando em rodopio, ele mesmo... A patologia nos faz quando você entender aquilo, né? Quando você entender o que está acontecendo, qual a lesão cerebral que está tendo ali, aí você nunca mais vai só ver o animal rodando, mas você vai ter esse raciocínio, não só um raciocínio clínico, mas um raciocínio mais abrangente. Então, na patologia, ela é a ligação, né, das ciências básicas, tanto da imunologia, da microbiologia, da histologia, da genética, às práticas clínicas. Então, ela que vai fazer esse gancho. É por isso que o estudo da patologia, eu até agradeço de ter feito tudo na patologia, porque justamente, depois demora para a gente entender, né, a importância, mas quando você entende, ela te permite, né, você estudar tanto genética, quanto imuno, quanto micro, quanto isto, então você não fica limitado, né, a apenas uma ferramenta, a gente se utiliza de diversas outras ferramentas, inclusive a clínica, né? Então isso é muito importante, inclusive a nutrição, tá? Para a gente, que a gente vai ver. Enfim, então a gente vai se utilizar, né? Aqui o que vocês estão vendo, que nem um exemplo aqui, ó. Então esse vermelho aqui, né? Isso daqui é uma hemorragia extensa. A gente vai ver que, inclusive, dependendo do tamanho da hemorragia, ela tem uma nomenclatura, tá? Então essa seria uma fusão, que é uma hemorragia um pouco mais extensa. Mas você pensar o tamanho do peixe, né? Que é uma hemorragia bem extensa. Então, se a gente olhar microscopicamente, o que a gente vê? Então, a hemorragia, né? Tá vendo esse sangue aqui, ó? Então, não só a hemorragia, né? Como a congestão, que é o aumento do calibre, mas a gente vê também os infiltrados. Aqui a gente não está vendo uma hemorragia bem legal, que eu peguei essa foto mais para a gente ver os infiltrados inflamatórios, que são os leucócitos que estão lá no tecido. Eles estão causando, né? Eles ajudam a causar essa hemorragia, claro que juntamente esse peixe ele está com uma aeromonose, né? A aeromonose ela causa essas lesões hemorrágicas e, enfim, então quando a gente vai entendendo, a gente começa a ver, né? Então você vê o sinal clínico e associa isso com a parte básica, né? Você consegue associar, inclusive, o que a gente vai ver hoje, desde o início lá, quando começa aqui, ó, isso aqui é a microscopia eletrônica, tá? Então, essa daqui é a microscopia eletrônica de transmissão e essa é de varredura. Então, você começa a entender, ó, qual a relação disso com uma lesão lá na mitocôndria, naquilo que vocês viram lá no colegial, né? Acho que no colegial a gente já está vendo, o que você viu na Biocell, então a gente consegue fazer essa relação, tá bom? Então, o que vem essa patologia? A patologia, a gente pode dividir nesses 4 aspectos, né? 5 se a gente levar em consideração isso que eu já vou falar. Mas são esses 4 aspectos aqui que são a essência da patologia. Então, um é a etiologia. Etiologia a gente pode dividir ela em intrínsecos e adquiridos, ou seja, intrínseco é aquilo genético, né? Então, aquela alteração que o ser humano, o ser humano, o animal, né? Ele já nasce com essa deformidade, depois ela vai se manifestar por conta dessa alteração nas bases, ou seja, no polimorfismo, enfim. E adquirida, que daí a gente entra nutricional, física, química. Física é uma batida, né? Ou você passa uma rede lá, você causa uma lesão
no animal, a química, alguma substância química, ou o sol, né? O sol também entraria no químico, seria um químico físico, enfim. Nutricional e as infecciosas e as parasitárias, tá? Além disso, então, só que assim, com o passar do tempo, a gente foi vendo que cada vez mais, né, as causas da doença, se a gente pensar antigamente, a ideia, bem antigamente, né, é que na Idade Média lá, e até antes, sempre se tentou explicar o porquê que um ser fica doente, né, então associavam isso a um castigo divino, o cara é um pecador, a mulher é uma pecadora, ou por heresia, enfim, se associou a muita coisa. Tem charlatanismo que ainda associam, né? Mas que é besteira. Mas aí mas o fato é que sempre quiseram associar isso, né? Até que a gente chegou o que a gente vê hoje, que ela pode ser uma dessas duas causas e mais ainda, né? A gente sabe que muitas vezes muitas vezes que essas duas causas elas estão associadas, estão como assim? A gente pegar aqui o Covid, né, essa é uma matéria bem interessante, ela está publicada, esqueci o nome da revista, é porque eu li lá na revista da FAPESP. A FAPESP é o órgão de fomento do Estado de São Paulo, onde eles então, uma pesquisa que eles financiaram, acho que é a USP, a Unesp, o INCOR e tal. Eu não sei se vocês já tiveram uma situação dessa, se vocês conhecem alguém, mas isso aconteceu com meu cunhado e com a minha irmã. Assim, eles estudaram uma série de casais, né, que estavam no mesmo teto e tal, dividindo o mesmo ambiente e tal, onde um manifestava a doença no caso grave, outro não, e mais, onde uns tinham a doença, né, dava positivo e o outro não. Isso aconteceu com o meu cunhado e com a minha irmã. Então, minha irmã teve, graças a Deus, teve um caso leve, né, só perdeu o olfato, e meu cunhado nem se deu, assim, não teve nada de nenhum sintoma, e não só isso, como também ele dava negativo, né, então eles identificaram alguns pontos disso, foi a ativação do sistema imune de maneira diferente entre esses indivíduos, uma das coisas, né, a gente sabe que não é só uma causa, mas é um estudo bem legal, mas isso só para chamar a atenção de vocês, que, assim, que geralmente essas causas elas estão relacionadas, né? Se a gente vê, assim, a gente teve um caso agora, então na piscicultura, ela tem um problema com parasita, com pirarucu, tá? Então ela faz uma levinagem, e daí ela teve uma aeromonas e uma bactéria. Eu sei que ela perdeu uns 70% do lote e 30% permaneceu, né? E por que esses animais permanecem? Né? Eles permanecem vivos porque eles são resistentes ou tolerantes à doença, né? A gente fez isso aí tem vários trabalhos, né? Mas eu lembro do meu doutorado, a gente desafiava os animais também com hormona para estudar como a sepse se desenrolava, e a conclusão era isso, né? Até a continuação do meu pós-doutorado era estudar essas bases genéticas. Até eu vi, a gente acabou passando o concurso, não continuei, mas outros colegas mais continuaram e eles acharam umas diferenças, né? Os animais existentes e inceptíveis. Então, também mesmo a doença, né? Então, mesmo a causa infecciosa, a gente tem um fator genético por trás que também influencia a doença, tá? Então, a etiologia, geralmente, por mais que a gente vê elas separadas, mas quanto mais ferramentas a gente tem para entender as doenças, mais a gente vê que elas são relacionadas. Bom, e agora o creme, assim, a essência da patologia é a patogenia. Patogenia nada mais é do que a sequência da doença. Então, desde quando ela se inicia lá num defeito genético, ou na entrada da bactéria, do parasita, do vírus, até a manifestação clínica, até aparecer a doença, então até você conseguir visualizar. Então, no caso da Aeromonas, lá que eu tinha dado para vocês, desde a penetração da Aeromonas até a gente vê hemorragia lá na pele, ou animal rodopio, ou se estrépito, exoftalmia, enfim. Né? E essa patogenia, então, são os mecanismos fisiopatológicos, como que ocorre a doença. Então, todas as alterações bioquímicas e morfológicas que ocorrem
lá no nível celular até no sistema. Então, isso aqui é só para a gente lembrar, né? Então, como que é constituído. Então, as moléculas são constituídas de átomos, né? E as células são constituídas de moléculas, os sistemas são constituídos Aí as células se agrupam, formam os tecidos, né? Os órgãos, e os órgãos vão formar os sistemas. Então, a gente tem lá o sistema urinário, que a gente tem a bexiga, a uretra, tá certo? E o indivíduo forma, os sistemas formam o indivíduo, tá bom? Só para vocês lembrarem isso. Então, a patogenia a gente começa lá da molécula até o sistema, até a gente conseguir visualizar as alterações clínicas, tá bom? Então, também as alterações morfológicas, tanto no tecido quanto celular. Então, a manifestação dessas alterações, né, tanto das organelas, que venham gerar alterações nas células, quanto as alterações nas células que resultam alterações nos tecidos em si, tá? Tanto no parênquima quanto no estroma, né? Daí a gente vai ver as alterações teciduais que depois acaba comprometendo um sistema, tudo bem? Então, tá. Essas alterações morfológicas, gente, sim, cada vez mais a gente vai vendo que só a histologia, que histologia seria isso daqui, ó. Só a histologia aqui, ó, que é aqui numa histologia, a histopatologia, né? Que é a gente fazer a coloração, né, do tecido. Para a gente estudar muitas vezes as doenças elas têm uma alteração microscópica, né, esse que vocês estão vendo aqui, comum, né? Então as duas têm uma alteração comum, e tanto são bem diferentes, porque elas têm diferenças mais sutis. Então, pode ser umas diferenças que a gente só consiga ver com uma imunomarcação. E por isso, né, mais uma da patologia, então ela se utiliza dessas outras, da base, né, dessas partes básicas, inclusive de outras técnicas, para a gente conseguir entender, inclusive não só com imunomarcação, como também com alterações no DNA. Então, através de sequenciamentos, a gente tem sequenciamentos de larga escala, né, a gente conseguir, inclusive, dar o diagnóstico diferencial. Isso principalmente com neoplasia, tá? Acho que não é muito, não é muito nosso caso. Assim, com peixe a gente não tem muita alteração neoplásica, algumas que tem é mais porque é causada por vírus, mas também elas não têm um impacto econômico muito grande, até porque muitas vezes os ciclos, né, das espécies de produção, os ciclos são curtos. Então, essas partes de neoplasia são mais raras. Tá? E por último, as exórdias funcionais e a manifestação clínica. Então, que é quando ocorre uma alteração no sistema e a gente vê clinicamente o animal apresentando a sintomatologia, tá? Então, ela envolve não só célula a célula, como também a célula e a matriz extracelular. Aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Então, para ver lembrei para que eu coloquei isso daqui. Principalmente para a gente ver essa parte da etiologia, da patologia, como que eles estão juntos, assim. Quando a gente vê alguns casos, algumas alterações, gente, assim, a maioria das vezes elas não estão sozinhas, sabe? Então, o que quer dizer com isso? Vai, assim, esse caso aqui, o bijupirá, é um peixe marinho, assim, que o Brasil, uma época, teve um incentivo muito grande para a gente tentar fazer virar o nosso salmão, né? Que é um peixe com alto valor agregado e com uma excelente aceitação. E o bijupirá tem isso, sabe? Ele é um peixe que ele cresce bastante. Agora se aposta bastante também no pirarucu, acho que o pirarucu está mais para frente. A gente tem uma tecnologia maior, está mais adiantado do que estava do bijupirá. Acho que até que o bijupirá parou, não me lembro, mas é um peixe marinho. Então, eu lembro que na época a gente aprovou um projeto, né, que era fazer um probiótico para testar com o bijupirá. Só que a gente chegou lá, então era no litoral de São Paulo, a parte que a gente estudar era em Ilhabela, e aí quando a gente foi na propriedade, a gente identificou que
não ia rolar de fazer o projeto porque os animais estavam morrendo, né? E, putz, por que estão morrendo? Assim, a gente não tinha tantas fazendas, né? Embora tivesse, algumas a gente não tinha tantas pisciculturas, assim, tantas fazendas, a agrícola da... Embora houve grandes concessões, assim, a iniciativa privada, de áreas, inclusive de recursos para alavancar aí a produção de pirá. A gente também não tinha tantas, tá? E aí, bom, os animais estavam morrendo, a gente fez o diagnóstico e tal, isolamos a bactéria, era o fotobactério. Não coloquei a foto do fotobactério aqui, mas é uma bactéria que ela forma um granuloma. Não é esse daqui, ó. Vocês estão enxergando aqui, ó, tá vendo essa seta branca? Então ela forma esses granulomas, tipo que nem a tuberculose, né? Que é microscopicamente, não, aqui é só esteatose. Mas microscopicamente também a gente vê uma área assim, que é uma área de necrose. Necrose é uma perda assim, da característica do tecido, se ela morre, envolto por um leucócito, assim, isolando, por isso que forma esses granulomas aqui, né? Isso aqui é no fígado, tá? E olha o tamanho do fígado. Mas enfim, a gente chegou lá e daí isolou essa bactéria e tal, até fizemos um anticorpo e testamos ele tratando, né, e com profilaxia, então aplicando ele antes. Até fizemos uma vacina também para essa bactéria. E mais que eu quero colocar para vocês é outra coisa, assim, é que aí tá, a gente foi lá, isolou, pumba, é o foto. Mas daí a gente foi olhar, né, não era só o foto que estava atrapalhando assim, ele não, embora ele se isolava dos animais que estavam doentes, tal, ele causava essas grandes lesões aqui, né? Mas esses animais também eles tinham um problema na dieta, até nesse artigo aqui, que não está dando para ver direito o nome, que a gente analisou a ração, toda a ração era meio que a proteína, né? Ela não tinha a qualidade necessária e também tinha algumas que agora me falha a memória, assim, mas tinha um problema nutricional, tá? Que é o fato aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. E aí isso gerava uma alteração hepática que era a esteatose. Esteatose é um acúmulo anormal de gordura no fígado, tá? Então o fígado fica bem grande, então a gente tem um acúmulo anormal. Então essa parte branca aqui, esses vacúolos, eles são gordura, né? Até aqui a coloração específica que a gente faz, a Sudan Black, são esses grãos pretos aqui, é tudo gordura. Então o animal tinha essa esteatose. Então, essa esteatose ela já causa uma lesão no fígado. E aí juntava com o fotobactério, que também causa lesão no fígado, e pronto. Aí você imagina a desordem, porque assim, o fígado, não sei se vocês, claro que vocês fizeram fisiologia, mas o fígado, assim, não tem o que o fígado não faça no organismo, né? Então, ele sintetiza proteína, ele faz a desintoxicação, ele é reserva de glicose, enfim. O fígado tem uma série de funções, então qualquer alteração no fígado, a gente tem uma manifestação grande no animal. Né? Inclusive, dependendo do tamanho da lesão no fígado, o animal vai à morte, igual a gente. Tá? Então, aí tinha isso, e somando a isso, tinha mais. Né? Esses animais, eles apresentavam por aí eu não sei se era só um problema nutricional, mas eles tinham essa alteração aqui na postura deles que além disso, eles tinham uma deformidade, então muitos, o opéculo, ele ficava até a metade, então uma parte da branca ficava exposta diretamente. E aí dava uma bactéria também que a gente isolou, que foi a neobenedene. Então, assim, para saber qual foi a causa, né, é difícil você correlacionar a causa é só por causa do fotobactéria. Porque assim, ele tem várias outras alterações. Pode ser que fotobactéria, no fim, ele tenha causado, que até acho que tenha acontecido. Ele que tem, enfim, até pelas outras sintomatologias, ele tenha levado esses animais a óbito. Mas tudo isso está envolvido na doença. Então, assim, só de você isolar o fotobactéria também não vai resolver o problema da produção. Bom, até porque aqui essas deformidades não eram em todos, mas assim, tinha um grande número. Agora, a esteatose era em um monte. E aí a gente tinha um outro problema também, porque assim, esse animal, ele chega a 45 quilos, assim, ele é um animal transmigratório, ou seja, e ele não anda em cardume. Então ele já acumula gordura normal no fígado dele. E aí você imagina, então, que daí a gente estava domesticando ele, você coloca ele num tanque rede, né, por mais que é um tanque rede marinho grande,
Mas aí você coloca um animal que o hábito dele é sozinho, aí você coloca ele lá em cardume, imagina, né? E enfim, isso que aconteceu, ó, as lesões, ó, a bactéria aqui em todos os tecidos aqui, ó, que é o fígado, né, já alterado, tá? Então, mas o que eu te falar, o que eu chamei a atenção para isso é vocês entenderem, assim, então, que a etiologia a gente vê sozinha. A patologia, por mais que a gente consiga vê-las aqui, ó, então os aspectos são esses quatro são, mas eles estão relacionados, né? Até porque para a gente estar a patogenia, a gente tem que entender as alterações morfológicas, a gente tem que entender quem está causando, tá bom? Então, é isso, certo? Então, bora lá. Deixa eu ver se já falo isso agora. Eu já vou parar agora para deixar esse vídeo menor, mas eu já vou gravar o seguinte, é porque a internet dá umas oscilações, eu tô com medo que ela caia e eu perco, tá? Vou parar de gravar, vou mandar para vocês e gravo de novo. Pronto.